Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Amém? Meus amados e queridos irmãos, eu comecei a semana que passou fazendo uma declaração muito importante para mim mesmo. Veja só, meu irmão, eu me declarei, me recuso a crer que o que Deus tem é só isso para mim. Essa declaração, meu irmão, surgiu por causa de um desejo que eu tenho de conquistar mais e mais. Eu já sou muito grato a Deus por já haver dado o que tenho já, né? Porém, meu irmão, eu me recuso a crer que é só isso. Se eu tivesse um caminhão, por exemplo, meu irmão, pode acreditar, no para-choque dele estaria escrito aquela frase: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Só que eu, meu irmão, iria acrescentar mais. Eu iria acrescentar. E o que ainda não tenho, estou em busca. Glória a Deus. É que para mim, meus irmãos, há mais coisas a serem conquistadas. E eu creio sinceramente, meu irmão, que o melhor de Deus para a minha vida, para a minha família, ainda está para ser conquistado. E eu não posso perder a oportunidade de conquistá-las. E isto, meu irmão, então, me levou a meditar um pouco mais nesse livro da Bíblia. Porque conforme Deus me mostrou, há coisas que podem nos impedir de ser conquistadores. Inclusive, meu irmão, esse é o tema desse sermão agora, a qual eu vou compartilhar com os irmãos. O tema do sermão é: o que nos impede de ser conquistadores? Meu irmão, às vezes ocorre de nos acomodarmos com pequenas conquistas na vida, mas há pessoas que simplesmente não têm conseguido conquistar absolutamente nada. E eu quero ler para vocês Deuteronômio 1, versículo 21 ao 30. Essas palavras foram ditas por Moisés ao povo de Israel, quando eles estavam à beira da terra prometida. Moisés, meu irmão, estava explicando por que elas estão... por que eles até então não tinham conquistado nada. Moisés estava explicando, embora Deus lhe tivesse feito promessas e a terra fosse uma grande bênção, toda uma geração perdeu a oportunidade, meu irmão, de conquistá-la. Há muitas coisas que podem nos impedir de viver o melhor de Deus para nós. Vamos aprender agora, meu irmão, com essa história que para conquistar o melhor de Deus para nós, então precisamos, em primeiro lugar, por fim, a nossa falta de disposição. Na primeira parte do versículo 26, Moisés diz que eles não quiseram entrar na terra, não quiseram tomar posse da terra. Isto mostra uma falta de vontade e disposição. Ora, um cristão tem que ser alguém esforçado, que persegue seus alvos sem desanimar. Certa ocasião, Jesus estava falando para as pessoas que comece a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Está lá em Lucas 9, versículo 62. O autor da carta aos Hebreus escreveu isto: nós não somos gente que volta atrás e se perde. Hebreus 10, 39. O apóstolo Paulo, autor da 13ª carta do Novo Testamento, escreveu numa delas a respeito da sua missão. Ele disse: é para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto. Está em Crônicas 1, 29. Meu amado, será que você não está perdendo a bênção por falta de disposição para lutar?
para se esforçar por ela? Será, meu irmão? Quero lhe dizer, as portas que dão acesso às bênçãos não se abrem automaticamente. Talvez você pense, basta que eu esteja numa igreja, basta que eu proceda bem, sendo uma boa pessoa, honesta, amorosa e responsável, então as portas vão se abrir e serei abençoado. Meu amado, ninguém é abençoado apenas por estar bem intencionado. Você precisa estar disposto a fazer esforço e lutar pela posse da bênção. Sempre que íamos ao shopping, por exemplo, lá em São Paulo, as pessoas advertia com as portas. Bastava aproximar-se 1 metro dela que se abria misteriosamente, sabe? Mas não é assim que se passa com as maiorias das portas. Já reparou que há 2 palavras que abrem muitas portas? Puxe e empurre. Isso significa, meu irmão, tome uma atitude, faça um esforço, mexa-se, que a porta vai se abrir. Muitas pessoas estão tendo poucas conquistas porque lhe falta essa disposição para se esforçar. Elas se acomodam, não querem entrar na porta, não querem se dar o trabalho de lutar, não se esforçam por causa de por coisa alguma, e por resultados, não conquistam coisa alguma. Uma vez eu ouvi isso: se você faz o que sempre fez, conseguirá o que sempre conseguiu? Meu irmão, a falta de disposição nos impede de ser conquistadores. E a carência do mundo hoje é justamente esta, de pessoas conquistadoras. 2 professores da universidade afirmaram que uma nova espécie de homem está emergindo no Ocidente. É uma nova espécie, do tipo que come demais e às vezes o alimento errado, e muito mais do que o necessário para que o seu gasto de energia, e como resultado adoece facilmente. Aqueles professores chamaram essa espécie de homo sedentários, que segundo eles quer dizer homem sentado. Meu irmão, o tipo de vida de muita gente é de fato assim, sentado na condução, sentado no escritório, sentado diante da TV. Essa acomodação nos tem impedido de ser conquistadores. Meu querido, minha querida, meus irmãos, e a acomodação das pessoas tem sido tão grande que no escritório a seguinte nota foi afixada no mural de avisos, bem à entrada do pessoal. Chegou ao conhecimento da gerência que funcionários que morrem no serviço não estão caindo ao chão. Esse procedimento deve terminar, porquanto se torna impossível distinguir entre a morte e o movimento natural dos empregados. Por isso, todo funcionário que for encontrado morto numa posição vertical será retirado da folha de pagamento. Veja só, essa engraçada nota encontra um paralelo entre muitas pessoas. Elas podem ter gestos de que estão buscando, de que estão lutando e fazendo esforço para conquistar o melhor de Deus, mas sem ter um coração realmente disposto. Quer dizer, por trás da aparência normal há uma falta de verdadeiro entusiasmo por uma conquista de Deus. Por isso, meu irmão, que precisamos pôr um fim à nossa falta de disposição. Ela simplesmente não compensa. O ditado popular
diz que devagar se vai longe, mas cá entre nós demora um tempão, né não, meu irmão? Você realmente quer o melhor de Deus para a sua vida? Então ponha fim à falta de disposição, lute pela bênção. Amém, meu irmão? Para viver o melhor de Deus, para viver o melhor de Deus para nós, outra coisa que precisamos é dar um basta à nossa rebeldia. Moisés diz também que eles foram rebeldes, ou seja, desobedientes a Deus. O versículo 26 diz que fossem rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. A rebeldia, meu irmão, é desobediência. E essa pode ser a única explicação porque algumas pessoas não são abençoadas ou são só um pouco abençoadas. O bispo Marcelo Crivella mesmo declarou numa mensagem: o segredo para vencer toda barreira é lutar nessa vida, é obedecer. É fato isso. Quem não obedece, padece. Hoje na igreja, precisamos resgatar o ensino da obediência. Sim, meu irmão, porque Jesus ordenou isso para a igreja. Ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações. E falou ensinando-os a obedecer. Porém, infelizmente, a igreja ensinou outra coisa, né? Ela passou muito tempo ensinando na escola dominical a história de heróis da Bíblia, a geografia dos lugares bíblicos. Passou muito tempo ensinando que a Bíblia tem 66 livros, que o maior capítulo é, enfim, a obediência deixou de ser ensinada e a população dos rebeldes cresceu. Amado, Deus tem princípios na sua palavra que devem ser obedecidos. Essas são todas as letras do alfabético de Deus: O, B, D, C. Quando não obedecemos, meu irmão, perdemos a bênção. Vamos ver alguns exemplos, em nome de Jesus? Veja lá, se desonrarmos pai e mãe, perdemos a bênção de viver. Mas anos sobre a terra, Deuteronômio 5,16 diz: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra. Ou seja, se não entregarmos o dízimo, perdemos a bênção da prosperidade e abrimos portas à maldição. E eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas você tem roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Deus Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Meu irmão, se prejudicarmos o nosso corpo com vício, prostituição, etc., somos destruídos. 1 Coríntios 3, 16, 17 diz: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Quem não obedece, padece, meu irmão. Diga isso à pessoa do seu lado, o seu vizinho. Diga pro seu amigo. Diga para ele assim, ó: quem não obedece, padece. Quero dizer mais, meu irmão. Se algum de nós
é do tipo de pessoas que só obedece a Deus quando dá vontade, vai ser duramente repreendido pelo Senhor. Amém? Creia nisso. Nós precisamos obedecer a Deus, quer tenhamos vontade ou não. Obediência não é uma opção, é um mandamento. Um dos livros da sabedoria da Bíblia, Eclesiastes 12:13, diz: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Meus irmãos, Marcos Witt conta num livro que escreveu quando era menino, quase todas as tardes, a sua mãe o mandava ir à padaria comprar pão e leite. Marcos não soube dizer a quantidade exata de vezes em que não teve vontade de cumprir aquela tarefa, mas deve ter sido provavelmente mais de 1.337 vezes. Contudo, ele conta que nunca caiu na bobagem de dizer a palavra não, de dizer as palavras: não estou com vontade. Ele nunca teve a coragem de falar não estou com vontade para sua mãe. É que se ele tivesse dito isso algumas vezes, seu pai ou mãe teria pegado o cinto para lhe dar umas boas correções. Não é verdade? E ainda lhe dizer: pois comece a ter vontade. Meus irmãos, Deus manda obedecermos a sua palavra. Comece hoje a ter vontade de obedecer. Amém? Comece hoje. Obedeça as palavras de Deus. O melhor de Deus é conquistado quando damos um basta em nossa rebeldia e começamos a obedecer a Deus. Mas para conquistar o melhor de Deus para nós, em terceiro lugar, meu irmão, precisamos parar com a murmuração, lá no versículo 27. Sabe, meu irmão, o que é murmurar? É falar entre os dentes, é reclamar, queixar-se. Isso me lembra a boneca Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Emília era murmuradora, como só ela. Outro dia, meu filho estava assistindo a um programa, quando a boneca pensava em voz alta, dizendo algo mais ou menos assim: quanto mais penso na natureza, mais defeito encontro. Isso me deixou curioso e fui para a sala acompanhar a cena de perto. E logo a boneca explicou: a vaca, por exemplo, por que a vaca tem 2 chifres na frente e nenhum atrás? A Emília murmurava: isto não está certo. Os inimigos geralmente atacam por trás e não pela frente. Os chifres deveriam ser atrás. E depois da vaca, a Emília foi murmurar contra outras coisas. Não é essa a linguagem do cristão. Dos lábios do crente devem sair o louvor e a gratidão. Mas você encontra crentes murmuradores por aí, meu irmão. A Cristina Mel canta uma canção que descreve o crente gelatina. Um tipo que é mole demais e por isso vive reclamando, murmurando. Ouça, o problema disso é que quando murmuramos, nós damos lugar à ação de demônios, porque nossa palavra são sementes no reino espiritual. Ou você fala como semear, um dia vai colher. Ou você fala é como semear, um dia vai colher. Quero lhe mostrar uma parte da Bíblia, em 1 Coríntios 10:10, que se referindo ao povo de Israel, nos dias de Moisés, está escrito assim: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Meus irmãos, aquele verso fala de uma destruição causada por um anjo destruidor. Portanto, um anjo maligno, exterminador, um anjo de morte. São demônios
Eles se alimentam de nossas murmurações e depois nos destroem. O Watson escreveu: nossa murmuração é música para o diabo. E ela tem sido bastante executada por aí. Aqui mesmo na cidade, meu irmão, o maior período de murmuração que eu já vivi foi aquele em que ficamos sem água por 15 dias ou quase, né? O diabo gostou tanto da música que depois não houve bastado a falta de água ficássemos. Também sem energia elétrica por 2 dias. Meu irmão, eu tenho comigo que a murmuração é um pecado de nossa cidade perante Deus. Vivemos numa terra onde o calor é intenso. É a natureza do lugar. Mas como os fidelenses, os nascidos nessa terra, murmuram contra o calor. Mas no final do ano passado, choveu praticamente uma semana inteira, completando aquela chuva mansa que estava caindo. O Senhor me falou naquela ocasião: essa cidade reclama muito de chuva. Esse é um povo murmurador. Meus irmãos, se queremos o melhor de Deus para nossas vidas, amados, precisamos parar com a murmuração. A murmuração contra Deus, contra a vida, contra líderes, contra políticos. A palavra de Deus ensina a abrir portas para o espírito destruidor atuar em nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina isso, que a murmuração abre porta para os espíritos destruidores. Mas você quer conquistar o melhor de Deus? Então pare de murmurar. Pare com a murmuração. A vontade de Deus é que aprendemos a viver agradecido em qualquer situação. Em 1 Tessalonicenses 5,18, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é, o que Deus quer de você, por estarem unidos com Cristo Jesus. Como expressou um poeta: veja só, não chores pelas coisas terem terminado, sorria porque um dia elas existiriam. Luiz Ernst Baldachin. Luiz Baldachin. Isso é mais saudável e é o que Deus quer. Amém, meu irmão? Não chore pelas coisas terem terminado. Sorria, porque um dia elas existiram. Amado, para viver o melhor de Deus para nós, precisamos ainda lançar fora todo o medo. Versículo 28. O quarto impedimento, meu irmão, para a conquista foi o medo. Foi o pavor que o povo de Israel teve diante de seus inimigos. Medo, alguém diz, é derrotado, antecipada. Quando temos medo, meu irmão, de enfrentar as situações e os demônios que estão por trás delas, somos impedidos de avançar. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Eu aprendi isso, meu irmão. Uma vez uma pessoa dirigindo um culto em São Paulo, o Espírito Santo me tocou para chamar a senhora. O Espírito Santo tocou essa pessoa para chamar a senhora que se encontrava enferma à frente da congregação, né? Ela tinha uma ferida na perna que não cicatrizava e ainda com um curativo constante. O Senhor deu um toque para o pastor chamá-la perante todos e dizer a ela: senhora, retire esta atadura, porque sua ferida secou. Meu irmão, quando eu ouvi isso, glória a Deus,
Isso, quando eu vi isso de Deus, imediatamente, sabe, eu não vou fazer isso. Não, não. E se eu falar e não acontecer nada, nossa, sabe, meu Deus do céu. Mas, enfim, o medo impede, meu irmão, que o sobrenatural de Deus opere em nosso favor, né? Quem duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Tiago 1:6-7. Quando Deus usou esse pastor para chamar essa mulher, todo mundo duvidaram. Todo mundo duvidaram do poder de Deus ali. Todo mundo duvidaram de que esse pastor era capaz de sarar aquela enferma. Na verdade, até eu duvidei, né? Mas eu fiquei meio que... Mas eu mudei a minha decisão. É por isso que o medo impede que o sobrenatural de Deus opere em nosso favor. Quem é assim, meu irmão, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, né? Naquela época, meus irmãos, eu não era tão crente, né? Eu era leigo. A gente via mais pregações de vitória, de promessas, coisa e tal, né? Mas, meus irmãos, Deus não age em quem está em cima do muro da dúvida. A igreja muitas vezes se intimida, se encovarda. Outro dia, eu vi uma história de uma igreja batista, ou uma igreja cujo culto do meio da semana era de quinta-feira. Por que será, né? Na quinta-feira. Eu não entendia. Mas, meus irmãos e irmãs, o melhor de Deus ainda está para ser conquistado. Não podemos ter medo de encarar os desafios, de encarar os inimigos. Por isso, se há medo no seu coração, se há medo na igreja, ele precisa ser lançado fora e destruído. E ouça, um relacionamento intenso com Deus é que destrói todo medo que há em nós. Em 1 João 4,18 diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. E Paulo escreveu para Timóteo dizendo, 2 Timóteo 1,17, o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudente. Meu irmão, quando ganhamos intimidade com Deus, sentimos os braços de Deus por baixo de nós. E assim, não precisamos ter medo do que está diante de nós. Uma frase muito comum na Bíblia é não temas. Ocorre 365 vezes em toda a Bíblia. O que dá uma para cada dia do ano. Irmão, não tema, não tenha medo. O medo nos impede de ser conquistadores. Lance fora o medo, meu irmão. Se sua companhia favorita é alguém mais medroso do que você, mude de companhia. Não tô falando pra você largar sua mulher, não. Se ela for medrosa, misericórdia. 2 viajantes encontraram um urso na estrada. Olha só, meu irmão. O primeiro subiu numa árvore e se escondeu. O outro, apavorado, resolveu se jogar no chão e se fingir de morto. O animal chegou perto, cheirou as orelhas dele e foi embora. Dizem que um urso não mexe com quem está morto. O que estava na árvore desceu e perguntou ao outro companheiro o que o urso tinha cochichado. O que o urso tinha cochichado? Ah, ele me disse para não viajar mais com quem foge no medo. Meu irmão, já vou acabar. Quero concluir aqui com os irmãos. O que impede você de ser conquistador, meu irmão? A falta de disposição, ponha fim nela.
A rebeldia tem um basta nela. A murmuração, pare com ela. O medo, fora com ele. Amado, só podemos conquistar o melhor de Deus se nós arrependermos dos nossos pecados e deixarmos que Ele governe a nossa vida. Você quer fazer isso agora? Então busque esse Deus. Amém? Ponha fim a essa falta de disposição. Dê um basta na rebeldia. Pare com ela, com a murmuração. Meu irmão, deixa o medo de lado. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Meus irmãos, obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado a todos. Obrigado por estarem me seguindo, por estarem acompanhando o meu trabalho, a minha obra, que é inspirada pelo Senhor. O Senhor que nos ajuda a fazer essa linda e abençoada obra. Que Deus abençoe, meus amados. Vocês continuem aí me seguindo. Amém? E aqueles que não estão inscritos ainda no nosso canal, se inscrevam lá em nome de Jesus, Carlos Servo de Cristo. Acione o sininho de notificação, compartilhe, dá um like lá, é muito importante o seu like, amém, meu irmão? Vai ajudar muito a obra do Senhor, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.